É exatamente por isso que existe a obsolescência programada. Ou seja, o teu celular, a tua TV, o teu ventilador é programado para depois de um tempo X, que muito provavelmente é o tempo da garantia um pouco mais, para ele ir quebrando aos poucos. Olá, terráqueos! Meu nome é Luna, eu sou nutricionista e comunicadora popular e hoje a gente vai reagir a um vídeo do Teclas, do nosso querido Zavak, falando sobre merdificação. Gente, o que é isso? Fiquei curiosa e trouxe esse vídeo pra gente reagir. Mas antes já queria pedir pra você o quê? Deixar aquele like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Eu tô com uma meta de bater 30 mil inscritos aqui no YouTube até o final do ano, então me ajuda. Manda o canal para alguém que você conhece, se inscreve aí se ainda não for inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente com o canal, aqui na tela tem o Live Pix, na descrição tem o meu Apoia-se, Camarada Luna, ou você pode se tornar membro do canal para ter acesso aos VODs das lives, ao quadro Leituras Radicais e a vlogs exclusivos da área de membros. E se você quiser marcar uma consulta nutricional comigo, também tem na descrição o link com todas as informações. Bora lá? Visto outras pessoas usarem para se referir a essa piora aparente que a gente tem nos serviços de plataformas digitais ou até em outras áreas, que é a merdificação. E hoje eu queria fazer uma reflexão sobre esse tema e pensar como às vezes pode ser que a merdificação seja uma coisa boa. Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Nós somos do canal Tecnologia e Classe, falamos sobre tecnologia e política, a política da classe trabalhadora. Vamos nessa pro vídeo de hoje. Reflexões sobre a merdificação. E eu pensei nesse vídeo porque vocês devem ter ouvido muito por aí, inclusive talvez até aqui no canal, uma coisa que é mais ou menos assim: como a pirataria está voltando em 2025. Sim. Ou tem IA em todos os produtos e eu não aguento mais. Tem propaganda em todos os produtos e isso está insustentável. Pô, agora no Spotify, quando você está ouvindo o seu podcast, mesmo se você pague o Spotify, você vai ouvir o anúncio do Spotify, pô. Agora, no Pinterest, não tem mais arte que você veja que não seja arte de IA. Não tem como a gente falar, né? Que tá tudo assim. Se antigamente a gente comprava um produto, hoje em dia a gente paga uma assinatura e mesmo assim, com a assinatura, a gente ainda tem que pagar por coisas adicionais ou tem que pagar a mais para não receber anúncio. Então, assim, realmente tá uma merdificação. Mas eu não estou conseguindo entender como essa merdificação pode ser uma coisa boa, seu Teclas. Me explique. Muito ruim usar a internet hoje em dia. E esse vídeo é sobre isso. Tentar fazer uma análise, uma reflexão sobre por que isso acontece. Obviamente, esses assuntos específicos a gente já falou várias vezes aqui no canal. Se vocês voltarem nos vídeos da última semana, eu tenho certeza que tem alguns. Voltarem o vídeo de 2 semanas, a gente fala sobre streamings, sobre os sites na internet, redes sociais, todo esse tipo de coisa. Mas esse vídeo é para ser meio que um resuminho de vários assuntos que eu trouxe aqui, uma reflexão e também um convite para o debate, porque eu quero que vocês deem contribuições para isso e engajem com algum dos assuntos que eu vou trazer aqui, beleza? Mas de onde vem esse termo merdificação? De onde? Até onde eu sei, né? A pessoa que inventou e cunhou esse termo foi Cory Doctorow, que é um escritor de tecnologia, um jornalista, né, gringo. E nessa palestra dele, que acho até que não foi a primeira vez que ele usou o termo, ele explica a merdificação e o título é, né, um plano audacioso para parar com a enshittification, que é como é em inglês, né, a merdificação da internet, né, como revertê-la. É mais ou Enshittification, sério. menos isso, é um título de TCC gigante. E a merdificação, ela é essa sensação de que a plataforma ela tá piorando, tanto para quem trabalha e constrói essa plataforma, quanto para quem usa as plataformas. E eu gosto de pensar sempre nessas duas pontas, porque a internet, ela cria essa economia que muitas vezes a gente chama de economia criativa, economia compartilhada, onde eu estou aqui trabalhando dentro da plataforma, mas às vezes eu me vejo mais como um consumidor de outros conteúdos ou como uma pessoa que constrói junto com todos vocês versus uma pessoa que está apenas trabalhando e provendo um serviço. E o Uber, os streamings, né, o YouTube, que nem eu disse, e vários outros espaços desse lugar que é a internet, e como a gente é nerdola e a gente usa bastante a internet, a gente tá sempre por aqui, eles tendem a funcionar dessa maneira. E a merdificação, ela piora nas duas pontas, isso que é interessante. Então o exemplo do Uber, ele é muito bom, porque ele é uma plataforma que ela começa sendo muito boa para pessoas que, por exemplo, agora tinham acesso a chamar um táxi facilmente, chamar por um preço que era compatível, às vezes até mais baixo com o que estava acostumado com o táxi.
ter carros que às vezes iam estar em melhor condição, e para o motorista também era uma plataforma que era fácil de entrar nessa plataforma e começar. De novo a mosca passou na minha cara. Gente, eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu peguei um Uber. A primeira vez que eu peguei um Uber, há anos atrás. Que foi assim, pra ir pertinho de casa. E eu pedi, veio um Tucson. E eu falei, gente, eu lembro que o moço saiu do carro para abrir a porta para mim. Foi lá naquele início, gente, lá no começo. O cara saiu do carro para abrir a porta para mim. Hoje em dia... periga o cara não sair te chutando do carro, né? E ainda por cima aí agora, fizeram o quê pra baratear? Agora aqui no Rio tem Uber Moto. E aí uma viagem que você faria de carro, que seria, sei lá, R$15, quando você vai pedir o Uber Moto, é 5. 1/3 do valor. Uns valores, assim, absurdos de barato, que você fica pensando, caraca, o que esse motorista tá ganhando de... lucro, nada. Além de extremamente barato para o motorista, que não vai cobrir absolutamente nenhum custo dele de manutenção da moto, nenhum custo de gasolina, não vai cobrir esses custos. E também é extremamente perigoso. É extremamente perigoso por muitos motivos. Você está botando pessoas numa situação que é desconfortável, mulheres em situações desconfortáveis. A moto não é para todo mundo. E aí as pessoas acabam escolhendo o Uber Moto hoje em dia porque é muito mais barato. Muito mais barato. E aí é uma merda. Uma merda. Tanto para a galera que é trabalhador da Uber, quanto para quem tá pegando Uber. É isso. Recusam entrar no mercado com a gente. Eu também. Volta e meia vou no mercado, eu não tenho carro. Eu e Nica não temos carro. Então a gente vai no mercado e a gente ou tem que trazer as coisas a pé, mas tem vezes que a gente compra uma caixa de leite, por exemplo. Tem vezes que a gente tem que comprar coisas de limpeza ou coisa de lavar roupa que é mais pesado. E aí a gente precisa pedir um carro para vir até aqui em casa. Do mercado até aqui em casa, que é um percurso de uma rua. E várias vezes os motoristas de Uber se recusam a entrar no mercado, se recusam a pegar compras, perguntam quantas compras tem. Se for muita compra, eles não pegam. Então, é uma merda de serviço e uma merda de tudo, né? Infelizmente. Cadê? Eu preciso da raquete. Eu não consigo bater na mosca com a mão. Eu ainda não sou um mestre Jedi que mata uma mosca com um hashi. Eu não vou pegar a mosca, eu preciso de uma raquete. Começar a trabalhar, era fácil de tirar uma renda que era compatível ou até mesmo mais alta do que a renda que a pessoa tiraria em outras modalidades de transporte que ela poderia estar trabalhando. E hoje, ela está chegando num ponto onde, para quem está consumindo da plataforma, os preços eles já não são mais tão atrativos, os carros também não são mais tão bons, e a gente vê também, ao mesmo tempo, do lado dos motoristas, pessoas que parecem estar muito sobrecarregadas de trabalho, estressadas, com dificuldade de dar manutenção para os seus carros. Exato. E não estão mais tirando uma renda tão boa. Então, o que é interessante disso é que a gente tem as duas pontas, quem trabalha no Uber e quem consome o Uber, né? Quem é o passageiro e quem é o motorista. Mas a plataforma que vira no meio, essa empresa, o Uber, que provê essa plataforma, criou um sistema onde ela agora está ganhando muito mais do que as duas pontas. E não é coincidência que isso piora a partir lá de 2023, quando a empresa começou a declarar lucro. Porque antes ela estava operando como? Ela estava operando não ganhando dinheiro. Ela estava basicamente colocando dinheiro ali, muito dinheiro de investidores, para que essa plataforma melhorasse e para que fizesse a captação de motoristas e a captação de clientes. Outro exemplo, eu vou falar da Disney Plus, por exemplo, mas vocês podem pensar todos os streamings, que é uma plataforma que juntou diversos filmes que a gente gostaria de ver, juntou desde desenhos animados, séries do universo Marvel, filmes do Star Wars, com daí diversos filmes e algumas séries que vocês poderiam estar vendo, sei lá, eu não sei se Friends tá lá, mas enfim, coisas no estilo Friends, estavam tudo lá. Era conveniente, numa interface bonita, catalogada, onde a gente podia achar todos os episódios, ver que é o nome do diretor, o nome dos atores, procurar coisas relacionadas. E agora a gente tem 1 zilhão de streamings. Se a gente quiser ver uma coisa, só tem no streaming X. Se a gente quiser ver outra coisa, só tem no streaming Y. Se quiser ver jogo, é no streaming W. E aí a gente tem 1 zilhão de streamings. Nunca tem o que a gente quer, porque todo mundo fica aqui. Tenho certeza que tu fica aí 1 hora pra escolher alguma coisa que você quer. No final, tu escolhe alguma coisa que tu já viu, porque aí tu já tem a certeza que aquele negócio vai ser bom. Então assim, melhorou pra quem? Né?
não tá melhorando. E aí, hoje em dia, ainda por cima, a gente tem que pagar caríssimo pra tudo isso. Caríssimo, cada vez mais caro, pra um serviço cada vez pior. E hoje, o preço dessa plataforma, ele vai subindo paulatinamente, né? O preço da assinatura. E o que ela entrega começa a piorar com redução de qualidade e também com a inserção de propagandas no meio de uma plataforma que a gente paga, que é uma coisa que acho que é especialmente irritante para todas as pessoas, porque, enfim, as propagandas do Disney Plus, elas são, eu acho que as piores de todas. Se não me engano, quando eu tava vendo alguma série de Star Wars lá, eles estavam passando propaganda de cartão de crédito Star Wars para crianças, tá ligado? Não sei se vocês já viram essa propaganda. Cartão de crédito Star Wars para criança! Sério. E a gente também tem exemplos do PayPal, mas aqui entendam vários métodos de pagamento digital com intermediário, em que eles também são uma maneira muito conveniente, muito mais conveniente quando eles surgem de mover dinheiro do que, por exemplo, pelo banco, por TED, por DOC, por algum tipo de transferência até internacional, porque isso é outra coisa que é muito útil de fazer transferência de dinheiro digital. Mas eles também começam a colocar mais taxas e termos de uso e bloquear tipos de uso que existem ali, que eles acabam ficando ao bel prazer da plataforma e também começa a atravancar o uso dessas plataformas para fazer a interação entre, por exemplo, pessoas que estão vendendo versus que estão comprando lá, sites, plataformas que dependem disso. Porém, né, a reflexão que eu queria fazer aqui para vocês é que se a gente pegar o modelo de streaming como um exemplo, ele propiciou que plataformas como Popcorn Time, que não sei se vocês estão ligados, é uma plataforma que abre como se fosse um Netflix que baixa tudo de streaming pirata. Saudades, Popcorn Time, saudades. Os filmes pra vocês. O Hydra Launcher, que tem vídeo aqui no canal, né, falando sobre isso, que é a Steam, que baixa todos os jogos piratas. Ou até o Plex e o Jellyfin, que não tem a ver com pirataria necessariamente, mas são servidores que te ajudam a montar o teu próprio servidor de mídia no teu computador. Supostamente, gente, supostamente a gente tem acesso a esses programas. Supostamente! Então, se você pegar o Jellyfin e botar todo o seu conteúdo de mídia, que você tenha séries antigas que você tem baixada, filmes em domínio público, sua coleção de músicas em MP3, ele monta um servidor / uma interface pra ti que parece muito um Spotify, / um Netflix, / um Disney Plus, com todas as informações que tem na internet. Seu próprio Spotify e Netflix, gente. Supostamente, né? Supostamente. E ele meio que emula essas plataformas que já existem. Porque o que eu acho que é interessante aqui, né, é que a gente tá falando aqui sobre as contradições do capitalismo. Ele é um sistema que ele é excelente para o desenvolvimento das forças produtivas, o desenvolvimento desses produtos e dessas mercadorias que tem como objetivo multiplicar o capital. Então, em muitas vezes, né, isso é o que eu acho que é interessante a gente entender, criar tudo como mercadoria, essa competição do mercado para criar o melhor produto, ela vai criar coisas que são muito legais e vai avançar, né, o estado da arte. Os streamings, o que eu tô dizendo, essa interface ali que o Jellyfin tá implementando, é algo que meio que foi convergindo do tempo dos streamings competindo um com o outro, tentando criar a melhor experiência para o usuário. Porém, o modo de produção, né, que a gente tem, onde as empresas tentam criar mercadorias e vender elas para realizar o lucro, ele não faz isso em prol dos interesses humanos, como eu disse, ele faz... Ah, caraca... Sério, eu tô aqui serinha assistindo aqui o meu teclas, a mosca vem e pousa na minha boca, cara. Puta que pariu. Não tá dando, peraí, gente. Não tá dando. Eu preciso da raquete. Pô, o problema é dela, ela fica beijando merda. E aí depois que vai pousar na minha boca, fica pousando na merda. Pô, que coisa, não. Não tem condição. Não tem condição nenhuma. Pera aí que Nika tá trazendo a raquete pra mim pra eu poder matá-la. Matá-la, ei! Budistas, não fiquem putos comigo. Eu estou preparada. Agora, eu estou preparada. Quero ver agora. Vem aqui. Vem aqui pousar na minha cara agora. É que assim, tem várias coisas escuras aqui na frente que ela se esconde. Mas eu estou preparada. Pô, eu vou começar a gravar novamente. E se ela pousar em mim, eu juro. Eu juro. Eu juro. Agora ela não aparece, né, vagabunda? Vou voltar aqui 5 segundos, tá, gente? Pro Mikael tirar a parte da mosca pousando na minha boca. Né, que a gente tem, onde as empresas tentam criar mercadorias e vender elas para realizar o lucro, ele não faz isso em prol dos interesses humanos, como eu disse, ele faz isso para tentar ganhar o máximo de dinheiro. E daí, eventualmente, essas plataformas, elas pioram. Por quê? Sim. Porque
Essa coisa, né, que a gente chama de merdificação, ela é isso que a gente está notando, que é o que impede as plataformas de se consolidarem entregando o que a gente quer, o que a gente precisa na realidade. Porque elas não precisam apenas dar lucro hoje e se manter, elas precisam dar cada vez mais lucro amanhã. Então o exemplo do Uber, ele é muito bom porque ele chegou num ponto em que provavelmente a experiência do usuário e do motorista estava muito melhor do que está hoje, né? Não sei quando é que teria sido isso, não sei medir isso, mas é a sensação que as pessoas têm. Só que como ele precisa dar mais lucro e ele precisa extrair cada vez mais desse processo que tem no meio, ele não pode continuar sendo o melhor possível. E é isso, né, uma das contradições que a gente diz. O capitalismo, ele não cria os melhores produtos. Ele, na realidade, necessariamente não pode criar os melhores produtos, porque a gente precisa desse aspecto parasita no meio, que é o capital, para ser o motivo da gente produzir e não satisfazer as necessidades humanas. É exatamente por isso que existe a obsolescência programada. Ou seja, o teu celular, a tua TV, o teu ventilador é programado para depois de um tempo X, que muito provavelmente é o tempo da garantia um pouco mais, para ele ir quebrando aos poucos. Então ele não é feito para atender a sua necessidade, é feito para atender o que pode temporariamente. Porque se ele não quebrasse, você não ia precisar comprar outro. E é por isso que tem gente lá na Rússia que tem eletrodoméstico, que tem carro, que é desde a União Soviética, porque as coisas eram feitas com outro propósito. O propósito de realmente fazer a função e atender às suas necessidades. E durar. Porque você não é pra ficar quebrando. Gente, luz, a gente não precisava mais trocar luz, tá? A gente não precisava mais que a luz queimasse. A gente tem tecnologia, mas não é de interesse. É melhor que a luz queime pra você ter que comprar outra. Bateria, a gente também tem. Pilha, a gente não precisava mais comprar pilha, né? Pilha, que a gente tem que comprar outra. Mas, cara, e aí? Tadinhos dos burgueses que fazem as pilhas. Então, essa sociedade que precisa que as coisas estraguem para que novas sejam compradas. Para que novas sejam compradas, jogadas fora. Olha lá, a mosca apareceu. Cadê ela? Vagabunda. Isso que eu acho que é interessante. Frente. Ai, cliquei no botão errado. Cadê? Cara, ela apareceu aqui na frente da câmera. Socorro, Deus. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Satisfazer as necessidades humanas. É isso que eu acho que é interessante e a gente consegue ver nessas plataformas todas. Só que o que eu acho que é muito legal, que essas plataformas, como por exemplo o Jellyfin mostra pra gente na questão dos streamings, é que a merdificação, né, essa piora das plataformas é como se ela fosse uma aberturazinha na armadura das big techs, na armadura dessas empresas enormes que fazem os seus produtos brilhosos e com milhares de engenheiros. É tipo quando vocês estão jogando videogame e daí tem aquele chefe que ele é todo encoraçado e daí ele tipo assim, ups, eu virei as minhas costas e tem um ponto vermelho gigante que se você me atacar vai doer muito, sabe? Parece quando a gente acha, nossa, que idiota, por que o chefe faz isso no videogame, né? É tipo quase isso que as big techs estão fazendo, porque é uma grande contradição. Por eles não poderem oferecer o melhor produto pra gente, porque o melhor produto provavelmente não ia ser uma coisa que ia ser extremamente rentável, a gente vê diversas áreas onde seria possível criar um competidor à altura se a gente simplesmente copiasse esse modelo, né, de plataforma que eles criaram e que já funciona. E quando eu digo eles criaram, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Essa aqui é uma interface do Jellyfin rodando na minha máquina com o primeiro álbum da minha banda, tá? Mortícia com 2 T's, esse aqui eu juro que eu não queria fazer o jabá. Até, talvez não seja o melhor exemplo porque tá um pouco desorganizado aqui, mas essas músicas todas, né, foi a minha banda que compôs, foi a minha banda que gravou. As informações que estão aqui, os metadados, as letras que o Jellyfin consegue pegar, ele consegue puxar dos sites como o Music Match, tá? Fui eu que botei as letras todas da minha banda lá. Foi, né, um artista que a gente pagou que fez essa capa. Então, na realidade, o que essas empresas fizeram muito bem foi consolidar esses dados e oferecer eles para as pessoas de uma maneira, né, que estava satisfazendo as necessidades das pessoas. Sim. Só que o que elas estão fazendo mesmo, né, é mantendo essa plataforma. Se eles não estão mais fazendo isso, a gente não precisa mais deles. E eles nos ajudaram, digamos, a criar essa infraestrutura de letras, essa infraestrutura de metadados. Tem aqui o Music Brains, que é um banco de dados gigante que agrega coisas de música. Então é isso que eu tô querendo dizer. A gente tem várias ferramentas, né? O capitalismo legal, você deu espaço até aqui e fez isso, mas a gente pode ir além disso
se a gente perceber que a gente não precisa dessa busca pelo lucro desenfreado. Sim. E quando eu tava usando, né, o Jellyfin e organizando a minha coleção de música, eu pensei nisso. Putz, isso aqui não é só, né, porque a pirataria... Pera aí. Agora eu vou pegar ela, hein? Não! Não é possível! Eu quase peguei ela, cara, sério. Ela tava na minha frente. Não! Olha só, ela tá parando ali na luz, a luz da live. Ela... Vagabunda! Eu vou desistir, galera, de matá-la em live. Mas eu prometo que depois da live eu vou eliminar essa vagabunda. Mosca neoliberal. Mosca neoliberal, vou te fazer de exemplo. Vamos voltar a ouvir o Teclas, vamos voltar. É uma coisa, que eu não preciso pagar dinheiro e tal. Isso é muito melhor do que o Spotify agora. Nós construímos um Spotify 2 que é muito melhor. E isso que é a reflexão interessante que eu queria trazer. E daí eu posso citar exemplos de sucesso. Acho que o maior de todos, quando a gente fala, por exemplo, dos pagamentos... É o Pix. O Pix é uma coisa que ela é tão boa que a gente meio que esquece como é que era ruim antes de existir o Pix. Era uma pagamento merda digital, antes de existir Pix. sem taxas. Por isso que as operadoras de cartão de crédito estão tão putas e querem acabar com o Pix. Porque a gente parou de usar cartão de crédito, parou de dar dinheiro pra elas e usou o nosso Pix nacional, pô. Pix é brabo. Acontecendo em tempo real. Vocês podem até dizer, ué, mas o Bitcoin e as criptomoedas não poderia ser isso? Tipo, poderia ser, pessoal. Mas o próprio campo das criptomoedas é um campo que eu sou muito crítico, porque ele já começa merdificado, ele já começa dentro de uma ideologia e visão de mundo que não permite, inclusive, que a gente tenha coisas boas, né? Isso aqui é a minha opinião. Você é fã de criptomoeda, você quer mostrar os sistemas de criptomoeda funcionando não e tal, fã. de uma maneira inovadora e revolucionária. Prove que eu estou errado, entendeu? Mas é só um exemplo aqui. E daí potenciar o exemplo que a gente tem também, que eu sei que vocês já pensaram várias vezes, várias pessoas já pensaram. Uber/iFood sem o intermediário. Se a gente conseguisse cobrar taxas que fossem condizentes com a manutenção do serviço, manutenção e expansão talvez do serviço, mas a gente conseguisse ter o máximo possível para quem trabalha e preços competitivos no mercado para quem consome. O desafio, né, não é tanto tecnológico, o desafio é como a gente vai competir/regulamentar as outras empresas que ganham muito dinheiro sendo intermediárias nisso. Isso sempre vai ser um processo difícil, mas que nem eu disse, vendo, né, esse lugarzinho onde essas empresas estão vulneráveis porque os produtos delas estão merdificados, talvez a gente possa pensar em como fazer isso, em como propor coisas que fazem isso. E daí, claro, eu também tô falando, né, já que o Pix é um negócio que foi feito pelo Banco Central, acho que faria sentido, já que o comércio digital é uma coisa tão importante dentro do país, a gente não privatizar esses processos para dentro de outras plataformas, a gente pensar em talvez o governo deveria ter uma coisa assim para apoiar a economia local. Streaming sem intermediário, que nem eu disse, muito linda a maneira como o Jellyfin funciona, mas o problema que a gente sempre tem é como é que a gente vai pagar e remunerar os artistas. Tem várias coisas que a gente poderia pensar nisso, mas, de novo, as plataformas e as ferramentas, elas meio que já estão lá. Esse caminho já foi desbravado. Agora a gente tem, né, o potencial de juntar isso e criar uma coisa que funcionaria. E daí tem as sugestões pra vocês. O que vocês acham, tá? E eu sei que no passado eu sempre sou muito resistente a chegar e dizer pra vocês assim, ó, vamos instalar essa ferramenta que vai solucionar todos os seus problemas. Não é isso que eu tô dizendo ainda. Eu tô mostrando pra vocês que nós temos uma grande oportunidade de ver onde esses produtos estão falhando e como a gente poderia fazer melhor, de ao ver esses produtos falhando, entender como a gente poderia fazer melhor e como a adoção seria muito facilitada. O exemplo do Pix é maravilhoso porque o brasileiro claramente viu que funcionava muito bem e foi usar Pix. Hoje é uma coisa totalmente incontroversa e, né, para dar um exemplo que tem mais a ver com a pirataria, quando o Popcorn Time funcionava muito bem e ele ficou popular, todo mundo sabia usar, inclusive, né, os tios e as tias do Zap sabiam usar Popcorn Time, o que também foi um pouco problemático por causa da questão de segurança, estavam instalando vírus no computador. Eu lembro de ter ajudado alguns parentes com relação a isso. Mas acho que vocês entenderam aonde que a reflexão tá indo mais ou menos. Sim. E daí eu tenho duas sugestões de vídeos que eu acho que são interessantes nesse assunto. Não iremos, né, reagir a PH hoje de novo, nós temos que dar um tempo aqui porque já fizemos muito react dele, mas eu gosto do TV PH porque nesse vídeo, como salvar PlayStation, Xbox e Nintendo no Brasil, ele tá dialogando um pouco com isso. Ele tá pensando como é que esses produtos poderiam ser bons produtos, né, para os gamers no Brasil. Só que, né, o problema disso, ele tá fazendo um exercício mental e tal,
é que a indústria não quer fazer isso, literalmente. Ela não serve pra fazer isso, não é o tipo de coisa que ela quer fazer, mas ele tá sendo, inclusive, bem, assim, conservador nas sugestões que ele tá dando, ele não tá pedindo por uma revolução, fazer uma coisa totalmente diferente, mas eu acho que é uma ideia que nos ajuda a ter uma reflexão, por exemplo, no mercado de jogos, que é um mercado também que eu acho que é comparável ao de streamings, produção de cultura e tal, e a gente sabe todos os problemas que estão aparecendo lá. E esse outro aqui que eu vi alguns minutos antes de gravar esse vídeo, né, de organizar e gravar esse vídeo, que é do Anthony Fantano, que é um reviewer de música e tal, já tá há muito tempo na internet. E nesse vídeo que o título é Nós Conseguimos Consertar Isso, ele tá fazendo 5 sugestões de como a indústria da música, ele tá falando dos Estados Unidos especificamente, né, poderia funcionar melhor. E, de novo, é muito parecido com o que o PH tá dizendo. Ele tá dando ideias, né, e propostas que não necessariamente são possíveis de ser implementadas com a indústria que eles têm hoje. Então, por exemplo, ele sugeriu um tipo de salário fixo ou auxílio fixo para todos os músicos nos Estados Unidos, para que eles pudessem produzir música e ganhar dinheiro com música sem se preocupar em cair abaixo de ter essas necessidades básicas atendidas. Sabe onde isso é feito? Na Coreia Popular. Na Coreia Popular, as pessoas são artistas contratadas pelo governo, ou seja, você vai fazer a sua arte e vai ter um salário e os seus direitos trabalhistas assegurados. É muito diferente, uma forma muito diferente, né? O Spotify, as plataformas de streaming pagam muito mal. No caso da música, né? O Spotify paga muito mal. Os cantores, né? Os autores das músicas, sejam eles quem forem, e as outras plataformas também vão pagar muito mal, né? Tanto os funcionários quanto vão cobrar muito para obter lucro. Então, assim, é realmente ruim. E a gente tem possibilidade de fazer melhor. Tá acontecendo nos Estados Unidos? Não. Tá. Acesso a plano de saúde para os artistas. Regulamentação de como as plataformas de IA podem ser usadas, esse tipo de coisa. Mas, de novo, o que eu tô falando é que é interessante ficar patente, ficar óbvio que essas coisas não funcionam, ficar expostas às contradições do capitalismo, e é tipo essa reflexão que eu tava tentando trazer pra vocês. E daí uma recomendação de leitura, esse daqui é um dos livros que eu mais gosto, que é o livro do Engels, eu acho que tem um dedinho do Marx também, mas esse livro é do Engels, que é Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico. Tá lá no site marxist.org, também é um site que não está merdificado, ele só melhora, porque antes ele era só um monte de HTML e texto, e hoje ele tem até um pouco de CSS, tá ligado, pessoal? Mas principalmente a parte que o Engels fala sobre como o capitalismo constrói e desenvolve os meios de produção, e daí depois as contradições que dificultam a inovação, que dificultam a gente avançar mais a produção na sociedade, como a produção é feita de uma maneira que ele chama anárquica, ou seja, ela vai apenas buscando as áreas onde tem um maior retorno de capital e não necessariamente coordenando isso de uma maneira que vai ser saudável a longo prazo, né, para o desenvolvimento da sociedade e da economia. Me lembra muito o que eu tô tentando falar aqui. Então, se vocês, tipo, pô, entendi, me interessei, como é que tem a ver a parte da política? Tem um calhamaço de texto de esquerda pra eu ler? Tem. Esse texto aqui é um texto que ele introduz várias dessas questões e o que... Gente, tudo que vocês possam imaginar tem um calhamaço gigantesco de textos de esquerda para explicar. Sério, tudo. Marxist é incrível, inclusive. Tem acesso a vários livros. Este livro aqui, ó, O Que Fazer, que eu li inteirinho com os membros do canal. A gente estava lendo pelo Marxist. Eu tenho ele aqui físico, mas a gente estava lendo pelo PDF do Marxist. E eu também vou dar uma outra dica de leitura em relação a essa questão da tecnologia, né, da questão digital, que é o Manifesto Ciborgue, que vocês também encontram facilmente o PDF na internet. É só jogar aí no seu navegador que você vai achar com certeza. Interessante é que é um texto muito antigo e daí vocês vão ler coisas que ele tá descrevendo, que tá acontecendo, crises que ele tá descrevendo, e vocês vão dizer, parece que tá aqui hoje, parece que ele tá descrevendo essas coisas que estão acontecendo hoje, tá? Então é por isso que a gente gosta desses barbudos aí de vários anos atrás, não é porque a gente disse, eu vou correr ao máximo pro lado contra o bolsonarismo e daí eu vou adotar todos esses símbolos vermelhos, essas coisas, não, os caras eram brabo, tá ligado? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Gostei. Botem os exemplos aí dos seus produtos favoritos que ficaram merdificados, talvez alternativas que vocês têm visto, coisas diferentes, né, que vocês tenham visto que estão chegando para solucionar esse problema, que estão tentando, né, ocupar esse nicho que está ficando merdificado por causa, né, do capitalismo. E eu acho que para thumbnail a ideia é muito boa, vai ser tipo assim, eu vou estar coberto de um mar, né, de marrom até aqui e vai ter vários produtos que vão estar afundando nesse mar de marrom e eu vou estar tipo com o dedinho assim, ó. É isso aí, tá, pessoal? Nós nos vemos na próxima. Muito bom.
Cara, excelente. Eu gosto muito dos vídeos do Teclas e eu gostei muito desse vídeo. Realmente me deu uma perspectiva diferente. Eu nem sabia o que era merdificação. Agora eu não só entendi o que é merdificação, e entendi como ela pode ser boa para a classe trabalhadora. Que isso é o mais importante. Então, muito obrigada, camarada Teclas. Se você gostou desse vídeo assim que nem eu, já deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal do Teclas também. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo daqui. Não deixa de se inscrever no canal que eu tô tentando bater a meta de 30 mil inscritos até o final do ano, me ajuda aí. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente com o canal, aqui na tela tem o LivePix, na descrição tem o Apoia-se, camarada aluno, o link tá lá. Você também pode se tornar membro aqui do canal para ter acesso aos VODs das lives, aos conteúdos exclusivos da área de membros, como leituras radicais e vlogs. E você também, se tiver precisando mudar a sua relação com a alimentação, pode clicar no link aqui na descrição para agendar uma consulta comigo. E é isso, gente. Beijos e tchau, tchau. Até a vitória.